Então, pessoal, primeiro ano aí, vamos lá dar início ao nosso capítulo 10, né? Vai falar aí sobre os domínios morfoclimáticos do nosso Brasil, né? Nós trabalhamos aí no capítulo 9 os domínios, a vegetação e os climas mundiais, e agora nós vamos apenas voltar para o nosso Brasil e estudar, saber e compreender quais são os principais domínios morfoclimáticos, saber o que é isso, né? E saber o que é que vai compor essa região denominadas desses domínios morfoclimáticos, tá? Inicialmente aí no nosso livro, né, nós temos um mapa do Brasil em forma de clima, tá? Nós temos os climas aí do Brasil marcado pelo clima equatorial, o clima tropical, né, semiúmido, o clima semiárido. Nós temos aí o clima tropical atlântico, o tropical litorâneo e úmido, e também nós temos aqui o clima subtropical, certo? Brasil, que possui extensões territoriais de latitudinal, né, ou seja, cortado aqui pela linha do Equador, cortado aqui pela linha do Trópico de Capricórnio. Então, se você tem essa grande extensão territorial, você vai ter aí uma grande variação climática. Além disso, grande distância também, longitudinal, regiões próximas aos oceanos, regiões mais úmidas, regiões distantes do oceano, regiões mais secas, além da grande presença da floresta amazônica nessa região. E a região sul, região mais fria, devido à região se localizar abaixo do Trópico de Capricórnio, certo? Então, o que é que nós temos aí? O surgimento de vários domínios morfoclimáticos, né? Segundo o professor Assis Absaber, ele vai nos mostrar aí que os domínios morfoclimáticos vai ser a junção entre o relevo, vai ser a junção entre a hidrografia, a temperatura e o clima. Então, nós temos aí esses tipos de domínio morfoclimático. Nós temos o domínio amazônico, né, na região norte do Brasil. Nós temos aí o domínio do Cerrado, o domínio da Caatinga, né? Nós temos aí também o domínio que é chamado da Mata Atlântica, ok? O domínio das matas araucárias, domínios dos campos, né? E as áreas de transição, região agreste, região Mata dos Cocais e região pantaneira, além dessa região litorânea aqui apresentar uma vegetação típica dessa região. Então nós temos a junção de clima mais relevo, formando os domínios morfoclimáticos do Brasil, certo? Por falar em domínio morfoclimático, vamos trabalhar inicialmente com os domínios quentes, certo? Quem são os domínios quentes? Né? São chamados domínios tropicais. Dentre eles aí nós temos o domínio amazônico, que está praticamente na região norte, né? O maior domínio do Brasil em extensão territorial, tá? Brasil aqui, letra maiúscula. Nós temos aqui o maior domínio do Brasil, né? Vai pegar aí não só a região norte do globo, mas vai se estender aí para 7 países, né? A floresta se estende aí para a região nordeste, se estende um pouco mais para a região centro-oeste. Vai ter também a maior rede hidrográfica do mundo, né? Nós temos aí o Rio Amazonas, que é um dos maiores rios do mundo. Floresta latifoliada, perennifólia e ombrófila, né? Ou seja, floresta muito densa, muito fechada, folhas muito grandes, muito largas e floresta no qual não vai perder as suas folhas, né? A vegetação durante o período do ano. Grandes estratos, né? Vai ter uma grande variação de estratos que vão chegar a mais de 40 metros de altura. Além disso, nós temos diversos tipos de relevo. Na região interiorana, nós temos a chamada planície amazônica e no seu interior, no seu arredor, nós temos aí os altos relevos, como é o caso do Monte Roraima, entre outros, tá? E nós temos naquela região a chamada serrapilheira. Isso quer dizer o quê? Que a floresta, ela própria, produz o seu próprio alimento. Por que isso acontece? Porque a floresta amazônica, ela é uma região bastante fechada, né? E possui aí uma grande quantidade de folhas. Com essa quantidade de folhas aí, irá ter um problema que é a não infiltração da água da chuva e a não radiação solar no solo, fazendo com que haja um solo pobre em nutrientes, né? Já que a floresta é toda fechada, não há radiação solar e não há também infiltração da água da chuva, né? A água fica nas copas das árvores e essa própria água aí terá uma transpiração, transformará-se em vapor
e formará novamente a chuva, tá? E como é que a floresta sobrevive? Ela mesma produz seu próprio alimento, né? Essa serrapilheira aqui, nada mais, nada menos de que folhas secas, animais em decomposição, galhos em decomposição. Tudo isso aqui vai ser resto de árvores, resto de folhas, galhos e animais que vai desenvolver alimento suficiente para ela se autoalimentar-se, tá? A floresta amazônica. Além disso, aí a floresta amazônica ela vai ser marcada pela região norte, né? Mas vai se estender aqui, ó, a Amazônia nacional, né? A Amazônia brasileira, que ela vai se estender também para a região nordeste, aqui pega na metade do Amazonas, e a região do Mato Grosso do Sul, que é o centro-oeste, chamada de floresta amazônica brasileira ou nacional. A floresta amazônica legal vai ser a região da floresta amazônica no qual há o desenvolvimento de atividades como a extração, a pesca, a caça para as comunidades remanescentes, os quilombolas, os ribeirinhos, os indígenas, entre outros. E a Amazônia Internacional é toda a parte da floresta amazônica que vai se estender para outros países da América do Sul, como é o caso da Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, as Guianas e o Suriname. Então essa é chamada de floresta internacional, quando ela abrange outros países da América do Sul. Nacional, quando ela pega aí territórios de todo do Brasil e outras regiões, da região norte e de outras regiões. E legal é as regiões onde pode fazer esse tipo de exploração econômica. A floresta amazônica ela vai apresentar aí 3 tipos de matas, tá? Devido aí à sua extensão territorial e devido também à presença e ausência aí de regiões alagadas ou não. A floresta amazônica ela vai apresentar aí nas regiões próximas ao nível das cheias a região denominada de Igapó, tá? Mata de Igapó é essa região aqui que vai apresentar alagamentos durante o ano todo, ou seja, a região na floresta amazônica onde há áreas alagadas, florestas alagadas, é chamada de região de Mata de Igapó. Quando acontece aí quando acontece as cheias nessas regiões aí, porém, quando acontece o período de estiagem, a chuva, a água, aliás, do rio, ela baixa o nível. Eleva-se o nível na época de chuva e abaixa o nível na época de estiagem. Essa região aí que apresenta uma dinâmica na água fluvial, né, desse rio aí, ou dessa localidade aí, apresenta o nome de Mata de Várzea. Mata de Várzea é a região da floresta amazônica que na época das cheias fica alagada, metade nas cheias fica alagada e na escassez na época da escassez fica sem estar alagada, tá? E a região de mata terra firme é a região no qual há ausência de áreas alagadas. Então você vai perceber o quê? Mata de Igapó alagada o ano inteiro, Mata de Várzea alagada apenas no período de chuva, né? Alagada apenas no período aí de cheias, e Mata terra firme não há alagamentos nessa região por apresentar um alto relevo também, regiões de alto relevo, certo? Também nós temos aí os chamados rios voadores, né? Rios voadores são o principal porta de chave para que haja uma grande concentração de chuva na região sudeste do Brasil. Por que isso ocorre? Porque a água do oceano ela vai se aquecer. A água do oceano aquecida haverá grande evaporação. Essa evaporação aqui, ó, junto com os ventos alísios, empurrará toda essa quantidade de chuva para a região amazônica, que a região amazônica também é uma grande região que há um grande desenvolvimento de evapotranspiração devido à floresta aí. Essa grande quantidade de chuva irá juntar, né, um grande nível de chuva nessa região amazônica e os ventos vão levar para a região oeste, aliás. Porém, nós temos uma barreira física natural que é a Cordilheira dos Andes. Então, quando os ventos levam essa grande quantidade de chuva para a floresta amazônica e da floresta amazônica esbarra nessa cordilheira amazônica, nessa cordilheira aí que é os Andes, ela vai fazer o retorno para a região sudeste, certo? Ocorrendo grandes quantidades de chuva nessa região sudeste. Na região sudeste
foi também visto aí nos anos anteriores que estava ocorrendo a inexistência de chuva naquela região. Os períodos de estiagem na região Nordeste também estavam ocorrendo aí bastante intensos. Isso por quê? Por causa do desmatamento da região amazônica. Se continuar o desmatamento na região amazônica, a quantidade de chuva e o período de estiagem na região centro-oeste irá aumentar cada vez mais. Até porque só existe chuva aqui na região centro-oeste devido à grande quantidade de massas úmidas que esbarram no Cordilheira dos Andes e vem para essa região aqui centro-oeste. Então, sem floresta amazônica, sem chuva no centro-oeste, surgindo desertos, como ocorre como o deserto australiano e o deserto de Kalahari, lá na região que é a África, certo? Domínio do cerrado, né? O cerrado também, que é chamado de savana, certo? Os cerrados que são as savanas, eles têm origem principalmente na região que é o Planalto Central, né? A região do Planalto lá no centro-oeste brasileiro, principalmente nas chapadas. As chapadas também e todo o Planalto lá serve como divisor de águas para o desenvolvimento aí das principais bacias hidrográficas e maiores do Brasil, que é a bacia hidrográfica Platina na região sul, a bacia Tocantins-Araguaia na região norte, né? E também a bacia do Rio São Francisco aqui, que vai pegar a região nordeste. Possui também duas estações bem definidas, como foi falado no capítulo 9, né? Verões quentes e úmidos e invernos frios e secos naquela região. E nós vamos ter aí queimadas naturais, ou seja, aquela região é uma região que possui queimadas naturais. E essas queimadas aí, elas são importantes para desenvolver nutrientes para aquela região, tá? Então, as queimadas lá são naturais, porque os solos são bastante ácidos. Solos ácidos aí são solos no qual apresenta uma baixa fertilidade, então é necessário que tenha aí uma grande presença de nutrientes naturais das queimadas. Porém, quando essas queimadas aí elas são, digamos que elas se descontrolam, ocorre aí grandes danos à presença da vegetação e à presença humana. E também é bastante importante salientar que naquela região do cerrado, ele apresenta as árvores, né, elas são baixas, ela tem nanismo, né, as árvores não são muito altas, apresenta baixo porte as árvores aí e são muito tortuosas devido à inexistência de nutrientes e à inexistência e à presença de alumínio que faz com que elas fiquem aí bastante tortuosas e pequenas. Então nós temos aí, uma classificação sobre os cerrados e os tipos de vegetação dos cerrados, né? Nós temos regiões onde há campos limpos, ou seja, região só de estepes, região no qual nós temos formação vegetal bastante seca e herbácea, né? Os campos sujos, que já os campos lá secos, porém com a presença ou outra de arbustos. Nós temos aí os campos de cerrados, que são aí campos desenvolvidos principalmente por grandes quantidades de árvores. O cerrado, que são árvores aí mais tortuosas, e os cerradões, que são vegetações aí próximo à floresta amazônica, que vai apresentar aí praticamente uma grande quantidade de grandes estratos aí, além das matas ciliares, que vão se concentrar próximas aos rios, tá? Então nós temos essa classificação aí, de campos limpos até cerradão, que são as árvores um pouco maior, apresenta, né, essa formação tortuosa e não é muito alta essa árvore devido à grande concentração ácida nesse solo aí e também à grande concentração de alumínio. O domínio da Caatinga, né? A Caatinga, nosso bioma aqui do Nordeste, nós temos o quê? Estação semiárida mais habitada do mundo é a região da Caatinga. Ela além de ela ser semiárida, é uma região bastante habitada, a mais habitada do mundo. Presença aí do clima semiárido, né? Que apresenta aí grandes quantidades de chuvas mal distribuídas durante o ano inteiro. Tá? Nós temos também a chamada depressão sertaneja, que é uma região que fica aos seus arredores aí uma grande quantidade de relevo. Além disso, nós temos solo poucos profundos e pedregosos, a ausência aí de uma rica camada vegetal, né, para providenciar a agricultura, e também nós temos a presença da vegetação xerófita, que é uma vegetação aí que já foi falado, né,
caracterizada principalmente por plantas com raízes profundas, caule bastante grossos e a presença aí de espinhos ao invés de folhas. Aqui nós temos a depressão sertaneja, né, que nós falamos aí, e vamos apresentar aí bastante clima seco e ausência aí de chuva. Por que isso acontece? Porque a água do oceano, né, o oceano, quando ele se aquece, ele vai dar essa grande transpiração, formando grandes quantidades de chuva. Essa chuva, essas massas de ar úmida, né, que são carregadas de chuva, de precipitação, ela esbarra nessa região que é chamado Planalto da Borborema. Esse Planalto da Borborema aí, como ele apresenta aí grandes elevações, para a chuva elevar-se, ela tem que atingir a certa temperatura. E quando ela atinge certa temperatura, ela precipita, descarregando em toda essa região aqui que fica entre a zona da mata e o agreste. E a nuvem de chuva, quando ela está praticamente leve, ela consegue ultrapassar para outra região. Ultrapassando para outra região, ela vem praticamente seca, com pouca ou nenhuma ausência de chuva, certo? Por isso que ocorre aí essa região toda, né, é chamada de semiárida, porque existe esse Planalto da Borborema, que é um sistema, digamos que natural de empate, ou que esbarra a água da chuva, esbarra aí as nuvens de chuva, a massa úmida, certo? Nessa região aí nós temos rios intermitentes, que são rios temporários, aparecem apenas na época da chuva, e nós temos o grande rio, que é o rio perene, o rio São Francisco, que abastece praticamente uma grande parte aí da população nordestina, principalmente no sertão nordestino, tá? Aqui a vegetação típica daquela região, né, são os mandacarus, que são denominados por vegetação xerófita. Temos aí um pouco mais ao sul os chamados domínios dos mares do morro, né? Essa extensão vai ser uma extensão de norte ao sul, típica da região sudeste do Brasil, tá? Ou seja, essa região aí você pode encontrar na região na região que é Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Você encontra aí indícios desse domínio chamado dos mares do morro. Mares do Morro foi denominado pelo professor francês, né, Pierre de Fornaz, em 1980, praticamente nessa época aí do século XX, entrando o século XX, tá? Ele chamou aquela região de laranjas pela metade, porque elas se parecem, né, como se fossem laranjas cortadas ao meio e deixadas em um local, tá? É um relevo malemolar, ou seja, é um relevo aí ondulado, que apresenta os seus picos ondulados, e nós temos também escudos cristalinos. Aquela região não sofre grande erosão devido à cristalização da sua área. Além disso, aí nós temos a região costeira, né, que é marcada pela presença de Mata Atlântica, e no interior também, nos vales aí dessa região, nos vales dessa região de morro, também nós temos a presença aí da Mata Atlântica. Tá? Região aí que foi ocupada e foi desmatada para dar início ao processo de ocupação, industrialização e urbanização. Atualmente, nessa região, a Mata Atlântica, ela apresenta entre 10% a 5% da vegetação original, ou seja, muito desmatamento naquela região, tá? Aqui, ó, é como se ele disse que parecia laranjas cortadas pela metade, né? Como se fosse laranja malemolar, porque é arredondada. Mares de morro, porque existe esse mundaréu aí de morros naquela região, tá? Presença de quê? Da Mata Atlântica naquela região. Região sudeste do Brasil é mais encontrada esse tipo de domínio. Domínios subtropicais, né? O que é que nós temos aqui nos domínios subtropicais? Nós temos dois tipos de domínios. Nós temos os domínios da araucária, né, que são os domínios aí marcados por uma floresta ombrófila, uma floresta praticamente fechada, né, bastante densa, encontrada principalmente na região temperada do Brasil. Região temperada do Brasil é a região que fica abaixo do Trópico de Capricórnio, tá? Nós temos aí também entre 800 a 1.300 metros de altitude nos planaltos dessa região, ou seja, essa vegetação ela só vai ser encontrada em regiões muito altas, como é o caso das Serras Gaúchas,
certo? Apresentar aí rios endorreicos. Por que rios endorreicos? Porque os rios, eles vão se originar no continente e também vão se desaguar dentro do próprio continente. Também pode ser chamado de Mata dos Pinhais, tá? Mares do Morro, Mata dos Pinhais. Naquela região nós encontramos a canela, nós encontramos a erva mate, né? Além de ser um tipo de vegetação homogênea, ou seja, vegetação similar, vegetação igual em todo esse território aí. Outro domínio subtropical aí que nós temos na nossa área temperada é chamado aí domínio das pradarias. Pradarias que é uma vegetação herbácea, rasteira, localizado aí na região sul do Rio Grande, localizado aí na região sudoeste do Rio Grande do Sul, tá? Que é chamada de campanha gaúcha, composta de quê? De campos de gramíneos, ou seja, é uma região de grama, uma região baixa, rasteira. Baixo volume hidrológico, né? Até porque se localiza em uma região plana, em uma região de relevo pouco acidentado, ok? E grandes calhas fluviais. Aqui, ó, esse é o tipo de vegetação no qual nós estamos falando, que é os pampas, os campas gaúchos, as pradarias, vocês podem ver. E nós falamos naquele mapa anterior sobre domínio morfoclimático, as áreas de transição, né? O que são áreas de transição? A área de transição é uma área que fica entre dois domínios morfoclimáticos, como é o caso do Nordeste e como é o caso da região norte do globo, que é a floresta amazônica, que é o domínio morfoclimático amazônico. Então nós temos a Caatinga e a floresta amazônica. No meio surge aí um outro domínio morfoclimático, né, que é de transição. Em alguns casos aí são áreas que possuem características que diferem das áreas ao redor, ou seja, ela não possui característica nem amazônica, nem característica da Caatinga, certo? Devido ao microclima que se instala naquela região ali, própria e típica daquela localidade, como é o caso da Mata dos Cocais, do Agreste, aqui, nosso Agreste, né, e da Mata Seca. Vamos então pegar um peculiar, que é chamado de Mata dos Cocais. As matas dos cocais vai ser originada lá na região que fica a região entre Piauí e a região que fica entre o Maranhão, tá? Então, principalmente no Maranhão, surge esse tipo de vegetação que é uma vegetação de transição, é a vegetação aí denominada por Mata dos Cocais. Nós temos o babaçu e a carnaúba, tá? Que é a principal fonte de renda para as comunidades lá na região que é a classificada como meio norte, ok? Então nós temos aí uma grande procura dessa vegetação aí para as indústrias de cosméticos, para fazer creme, shampoo, hidratante, perfume e até mesmo sabonete, entre outros, tá? É uns coquinhos aí, né, que é feita a extração desses para fazer óleo também, fazer manteiga, entre outras variedades. Além da utilização das palhas aí para fazer artesanato local. E nós também temos as paisagens de exceção. O que são paisagens aí de exceção? São ecossistemas únicos e diferentes dos já estudados anteriormente, né? Por quê? Porque nós temos um grande e vasto litoral aqui na região do Brasil, litoral esse aí que é marcado por uma geologia recente, né? Uma geologia aí que vem do início aí do Quaternário. Além disso, nós podemos apresentar solos bastante salinos, solos ácidos, além de ser pouco desenvolvidos, né? Não vai utilizar-se para a agricultura, aquela região, né? Moderada ou elevada pluviosidade, dependendo aí da localidade no qual nós estamos, e uma grande drenagem superficial, já que naquela região apresenta aí solos porosos, e esses solos aí têm um grande poder de infiltração da água da chuva, tá? Contendo aí grande volume subterrâneo de água. Então nós temos aí os mangues como uma faixa de transição, nós temos as marismas na região sul e nós temos as restingas lá na região litorânea, principalmente aqui no Nordeste.
E para finalizarmos aí, nós temos o Planalto, né? Finalizarmos essa parte aí, nós temos o Planalto Mato Grossense, que também é uma área de transição entre a região do Cerrado e a região da zona da região amazônica, além do Chaco Oriental, na região da Argentina e do Paraguai. Ecossistema úmido com áreas pantanosas, né? Aquela região não pode ser classificada como um pântano, porque aquela região ela não é alagada, digamos, devido ela não vai ser alagada, digamos assim, por infiltração ou pelo surgimento de grandes lençóis freáticos, mas os rios eles vão escorrer para aquela região, até porque nós vimos que na região do Cerrado é composto aí por grandes quantidades de serras e morros, né, e chapadas, e as chapadas aí todas irão levar essa grande quantidade de chuva para a região do Pantanal, fazendo com que aquela região seja uma área alagada, não um pântano. Ecossistema úmido com áreas pantanosas, em seus arredores há uma composição de planaltos esses que faz com que a água escorra toda para aquela região plana, aquela região de superfície. Não possui vazão para o escoamento superficial, fazendo com que as áreas fiquem alagadas durante o ano inteiro. Além disso aí, né, nós temos hotspot da biodiversidade. O que são hotspots? Hotspot aí são locais onde apresenta biodiversidades únicas, endêmicas daquela região. Foi desenvolvido pelo geógrafo aí Norman Meares em 1988. São biomas que apresentam grandes variedades de espécies endêmicas e que estão propensos à destruição, ou seja, um grande bioma que está propenso à destruição, ou um grande bioma aí que apresenta animais que só existem naquela região, é chamado então região de hotspot. É um ecossistema que requer conservação com urgência. Além disso aí, nós temos iniciou-se, né, com 10 hotspots, lá em 1988, inicia-se com 10 regiões de hotspot, incluindo a Mata Atlântica brasileira, né, desde a década de 1980, ela tem aí uma visão ampla da sua devastação, e em 2005, esses hotspots, eles já quase, mais de triplicam de tamanho. São 34 hotspots atualmente. Desses 34 aí, nós temos a inclusão do Cerrado como um hotspot, ou seja, a Mata Atlântica brasileira e o Cerrado são áreas classificadas como áreas que apresentam variedade de espécies endêmicas. Só existem animais, como é o caso da onça-pintada no Cerrado, como é o caso da arara azul na Mata Atlântica, do mico-leão-dourado na Mata Atlântica. Não existe mais em local nenhum esse tipo de animais. Com isso aí nós temos o quê? Nós temos uma grande destruição devido na região do Cerrado à agricultura mecanizada, que é intensa e forte, e nós temos aí a urbanização e a destruição da floresta da Mata Atlântica também, que é muito intensa, muito forte. E com isso aí nós finalizamos o nosso capítulo 10, né? Com essa finalização aí, temos exercícios para nós fazermos no livro e também temos os exercícios aí deixados na plataforma de estudo, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de todos e até breve.